Em nome dos amigos encarnados e desencarnados, anônimos ou não, estamos aqui 13 de novembro de 2021 para agradecer pelos 40 anos de trabalhos espirituais ininterruptos, através de palestras, congressos, conferências, trabalhos mediúnicos e a partir de 2019, as mensagens da benfeitora Marta, que estão levando luz e esperança a milhares de espíritos encarnados e desencarnados. O conhecimento, ele forma e transforma o indivíduo, mas são essas reflexões profundas que tocam na alma, baseadas no Evangelho de Jesus, que ajudam ao burilamento a cada dia, para sermos mais vigilantes. Parabéns, Marta. Parabéns, meu querido amigo Marcel Mariano. Mais uma vez o presente é nosso. A seguir, recorte de várias palestras sobre os temas a seguir. 1. Somos todos médiuns. 2. Sexo e destino. 3. O mundo espiritual na literatura de André Luiz. 4. O porquê da vida. 5. Ódio e suicídio. 6. O homem e o meio ambiente. 7. Vidas vazias. 8º e último, 19º Congresso Espírita do Estado do Ceará. Nós tivemos visões, acontecimentos espirituais em nossa existência desde a infância. Por volta dos 8 anos de idade, já víamos e ouvíamos entidades que caminhavam em nossa residência. Sendo minha mãe muito católica, ela percebia o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo não tinha como me explicar no seu linguajar muito simples de mulher do interior da Bahia. Aos 16 anos de idade, tive uma manifestação mediúnica mais ostensiva, quando um tio me ofertou de presente o Livro dos Espíritos. Em apenas 8 horas, tempo que estive em um ônibus, eu devorei o livro. Ali encontrei todas as respostas às dúvidas que inquietavam minha mente adolescente. No dia 8 de março de 1981, na quarta-feira, adentrei-me pela primeira vez numa casa espírita com 16 anos de idade. Tive naquele salão um déjà vu, reconhecendo aquele ambiente como sendo-me familiar. Ali fiquei naquela instituição como frequentador durante 2 meses. E fui admitido pela diretoria da casa como trabalhador após esse período. Até onde vai as minhas lembranças, fiz a minha primeira palestra aos 16 anos de idade. Quando numa noite adentrei-me no centro e o orador da noite havia faltado por um compromisso pessoal. Fui então chamado a expor o tema daquela noite de improviso. E quando fui para o quadro negro com uma barra de giz na mão, perdi a consciência. Fiz a palestra sobre inconsciência total durante 1 hora. Quando voltei a mim, percebi que o quadro negro estava rascunhado com o tema reencarnação. Daquele dia em diante, fui incluído no plantel de oradores da casa. E a partir dali se me desdobrou mais intensamente a Faculdade Mediúnica de Psicofonia. De modo que neste ano de 2021 estou completando 40 anos de pregação espírita ininterrupta. Há cerca de 2 anos e meio, o Espírito Marta me convidou para levantar todas as manhãs, de segunda a sexta, volta às 5 horas da manhã, a fim de psicografar uma página sem título e sem data, e ela ditaria para estes momentos dolorosos da grande pandemia. No dia 27 de abril de 2019, ela ditou a primeira página.
sendo que atualmente chegamos à marca de 545 mensagens. E segundo ela, o projeto está previsto para 1000 páginas, já havendo várias editoras brasileiras espíritas interessadas na publicação desse acervo. E descobrir médium foi uma surpresa muito grande, porque passei a conviver de maneira mais íntima com uma mulher desencarnada dentro de casa, aprendendo com ela lições que são verdadeiras pérolas para reajuste de minha própria existência. Me mostrado os caminhos do respeito à mediunidade. E atrás de mim, como todos podem observar, estão aproximadamente 3.200 livros que tenho lido para banir a minha ignorância. Neste gabinete dedicado a ela, que passa a maior parte do tempo do meu dia. Tenho aprendido que sem sacrifícios e sem renúncias, a mediunidade não floresce de maneira desejável. E isso me compele a um exercício constante de austeras disciplinas. Cada vez que retorno à leitura de O Livro dos Médiuns, percebo como Sócrates, pai da filosofia, continuo sem saber. Porque como o conhecimento espírita é profundamente dinâmico, tudo que aprendemos no período tem que ser revisto periodicamente. Então nós temos situação aí em que o sexo predomina no além. Mas o que queremos enfatizar é que o sexo permeia os destinos, conduz os indivíduos, cria construções perturbadoras ou edificações de amor e de libertação que plasmam a estrada do indivíduo pelos caminhos da vida. E que, portanto, nesse período que estamos atravessando, com o contributo da doutrina espírita elucidando que a energia sexual é a energia da vida, Joana de Ângeles vem esclarecer no seu livro Após a Tempestade, de que o espírito mergulhando na matéria, ele passa tecnicamente por 4 expressões de sexualidade, a saber, assexualidade, bissexualidade, homossexualidade e heterossexualidade. Certamente que muitos internautas que estão escutando as nossas singelas e descoloridas reflexões hão de perguntar: bom, se são 4, qual delas é normal? Nenhuma, e todas ao mesmo tempo. Porque primeiro nós temos que decifrar e equacionar qual é o sentido da palavra normal. O que é normal para mim pode ser anormal para você. O que é permitido em um tempo, proibido em outro tempo, o é. Então tomemos cuidado com a palavra normal, porque Raul Seixas não era muito normal. Era um maluco beleza. Mas ele ficou eterno na música pela sua maneira irreverente, genial, pela sua maneira criativa de abordar a música, de se apresentar, de se vestir. Não é um padrão normal, mas Raul Seixas cravou uma época em que ele nos contagiou com sua música bela, com suas letras incríveis, hilárias, infantis, arrebatadoras. Então, normalmente quem fica na história são os não normais. A obra de André Luiz em 70 anos tem resistido no tempo e tem resistido a todas as pesquisas científicas, e trago uma aqui. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, notável catedrático, psiquiatra, estudioso da Universidade de Campinas, Unicamp, e também de São Paulo, foi para uma das páginas de André Luiz, que está em Missionários da Luz, a epífise, uma glândula que temos no meio do cérebro da gente, do tamanho de um grão de feijão. É só esse o tamanho da epífise. Mas o que é que disse André Luiz sobre a epífise?
de que a epífise, até os 12, 13 anos de idade, ela tem uma função orgânica: velar o despertamento precoce do sexo no menino e na menina. A epífise impede que determinados hormônios transformem a menina e o menino precocemente no moço e na moça. Tem que ter o momento certo da chamada puberdade, onde a menina começa a produzir os hormônios que a podem permitir a maternidade, e o menino começa a produzir os espermatozoides dentro dos testículos, que, banhando-se num líquido chamado sêmen, produzido pela próstata, saem pela ejaculação para fecundar numa mulher, gerando um filho. Quando chega o momento da puberdade, a epífise manda um comando, e o estrogênio, a progesterona, a testosterona fazem seu papel. A epífise, como se fosse uma chave, morre para a vida glandular, para a vida hormonal. André Luiz já sabia disso, qualquer médico sabe disso. Mas e depois dos 12 anos, que o menino e a menina entraram na puberdade, qual a função da epífise? Nenhuma. Ela torna-se uma glândula inútil. André Luiz, escrevendo do além, diz que ela passa a ser a glândula da vida mental, a glândula da mediunidade. Ela passa, com os seus cristais internos, que foram identificados por Sérgio Felipe de Oliveira, ela possui cristais, e que quando o médium entra em atuação, esses cristais irradiam uma luminosidade que sofisticados equipamentos da Universidade da USP e de Campinas fotografaram. Então, o médium em atividade, ele examinou vários e viu que a epífise emitia uma luminosidade enquanto o médium estava em transe. Mas entre a informação de André Luiz, Missionários da Luz, e a pesquisa de Sérgio Felipe de Oliveira, passaram-se 70 anos. Ninguém pesquisou. Aceitamos como crença, até que vem um cientista pesquisar 7 décadas depois para dizer: André Luiz está certo. A epífise, depois da puberdade, transforma-se na glândula da vida mental, a glândula da mediunidade, responsável por sintetizar uma informação da natureza psíquica, energética, do além, e transformá-la através de sutis princípios eletroquímicos em energia nervosa, acionando o sistema nervoso para que o médium dê resposta pelo seu sistema nervoso da atuação dos espíritos. Ninguém pode transformar outro. Eu só posso transformar a mim mesmo. Ao outro eu posso dar conselhos, indicar caminhos, dar boas orientações ou más orientações, mas o outro segue se quiser. A mim eu posso impor o dever de ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Dessa maneira, eis a grande mensagem, porquê da vida, que neste livro extraordinário de mim nos convida a apreciar que a vida não se resume ao escafandro carnal em que nos materializamos. A vida está vinculada à grande sabedoria universal que nos convida a nos valer da terra para o aprendizado incessante, saindo da terra por pupilos da luz a caminho dos cimos da vida. Muito obrigado. Vamos dialogar de maneira coloquial, como se estivéssemos numa salinha conversando entre amigos, fazendo a abordagem desse grave problema de saúde pública mundial. Nós temos 1 milhão de suicídios por ano na Terra. Para onde vai tanta gente? De país rico, sobretudo. A maioria dos suicídios vem de países de alto índice de cultura e de qualidade de vida, como se o ócio,
a saciedade e a falta de fé nesses lugares, por ausência de objetivos existenciais, empurrasse esses indivíduos, homens e mulheres, para o penhasco do suicídio, para as brumas trevosas da autodestruição. Por isso, o Espiritismo se constitui a melhor profilaxia, porque equaciona a vida além da vida e demonstra que o indivíduo que se mata vai regressar mais tarde a outro corpo, carregando as marcas do escândalo com o qual destruiu o veículo físico de agora. Então, se queremos reencarnar bem amanhã, cuidemos bem desta nossa reencarnação agora, trabalhando, preservando o vaso físico de abusos, porque tem muito suicídio indireto. Quem fuma é suicida, porque os avisos estão na carteira. Quem bebe em excesso, quem come em excesso, quem se desgasta com excesso de trabalho, quem foge de equacionar os seus problemas colocando atividades em excesso que o corpo não aguenta, é um suicida em potencial. Não tem intenção de se matar, talvez não tenha, mas muitas vezes quer fazer aquilo para sair do corpo. A rigor, nenhum fumante quer se matar. Não, o fumante quer curtir o prazer do cigarro. Mas até os anos 60, quando não existia propaganda mostrando os malefícios do cigarro, não havia intenção de suicídio. Mas agora que o indivíduo compra a carteira e na carteira está mostrando uma vida destruída pela nicotina, pelo tabaco, pelo alcatrão e por mais de 4.723 substâncias que o cigarro possui, todas cancerígenas, não há desculpa. Quem está fumando está sabendo dos riscos e, portanto, está assumindo o dolo de a si mesmo se autodestruir. Se eu mato outrem, homicídio. Mas se eu me mato, suicídio. Portanto, o momento é de conscientização, de consolação a que ficou, muitas vezes destruído, estilhaçado, desagregado com a partida súbita daquele afeto. Tantos jovens, ainda hoje ouvimos o relato de uma senhora, amiga nossa, que disse que uma outra amiga dela tinha uma filha de 12 anos que se atirou de um prédio aqui em Salvador. Mas o que é que uma menina de 12 anos tem de tão traumático em si para se projetar de um edifício de enorme altura, espatifando-se no asfalto? Alguma coisa machucou essa menina, alguma coisa feriu tanto que ela achou que o suicídio resolvia. Houve também no edifício Joelma, aquele que incendiou em fevereiro de 1974 em São Paulo, gerando mais de 177 vidas perdidas para o incêndio. Um bombeiro afirmou que num dos lados do hotel que estava em chama, tinha mais de 22 andares, o edifício Joelma, hoje com outro nome, uma menina, mocinha de 14, 15 anos de idade, se atirou lá de cima segurando um guarda-chuva, uma sombrinha. Talvez ela tivesse a ideia ingênua, como um paraquedas, como a gente vê nos desenhos animados. Mas a força do corpo faz com que a tela do guarda-chuva suba, se esgarce para cima e ela desceu de maneira vertiginosa. Foi suicídio? Foi. Ela queria se matar? Não. Ela queria saltar com um guarda-chuva para se salvar. No desespero que lhe tirou a faculdade de raciocinar, de esperar talvez os bombeiros a salvarem, se não tinha chegado a hora dela, ela não iria desencarnar. Então, Deus leva em conta não o gesto que ela fez, leva em conta a intenção dela, o desespero que lhe assaltou tão nova. Credora, pois, de nossas preces, de nossas orações e dos nossos melhores eflúvios vibratórios. São os nossos comentários da noite. Então convida o Espírito a preservar os mananciais de água. Será que eu, em minhas viagens, depois de me valer de uma garrafa PET com água, simplesmente abro a vidraça do carro e atiro a garrafa de polipropileno, derivado de petróleo? Aquela garrafinha plástica vai para o meio ambiente, vai entrar no solo e o solo vai decompô-la, mas vai gastar
500 anos, meio milênio de anos para decompor aquela garrafa. E como ela tem produtos químicos e metais pesados, quando ela se decompor inteiramente, seus produtos químicos penetrarão aquíferos, mananciais de água, veios de água dentro do solo, contaminando essa água. Se todo mundo atirar garrafa PET, garrafa de beber água, objetos plásticos, pela vidraça de ônibus, pelas escotilhas dos navios que transportam milhares de pessoas, os navios de cruzeiro, jogando no mar, não teremos mais vida na Terra. A cena de tartarugas estranguladas com argolas, o estômago de jacarés cheios de objetos de plástico que ele come por engano, porque o animal não sabe discernir o que é comida ou não, bois e vacas no pasto comendo saco plástico porque não sabe distinguir que aquilo não é alimento, é sempre uma cena dolorosa que nos impõe uma reflexão. Eu não vou deixar um mundo melhor para meus filhos. Não é essa a proposta da ecologia. Saia dessa. Isso é fake news. Não deixe um mundo melhor para seus filhos. Deixe filhos melhores para o mundo. Porque se nós deixarmos um mundo melhor para filhos depravados, pais depravados, eles arrebentarão esse mundo melhor. Mas se deixarmos filhos melhores, mesmo para um mundo degradado, eles recuperarão, porque estarão ecologicamente educados. Falta essa matéria no currículo das escolas. Quando é que os governos vão se sensibilizar para colocar determinadas matérias na grade escolar do primeiro e do segundo grau, do ensino médio, do ensino fundamental, que seria um conhecimento básico das leis do país, introdução ao estudo do direito, educação ecológica. Eu sou de uma época que eu tive aula de educação artística, educação para o lar, OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Eu tive aula de educação moral e cívica baseada no livro do professor Hermógenes. Aquilo foi cultura dos anos 64, mas eram matérias fascinantes que hoje deveriam ser atualizadas e voltarem com o mesmo nome, mas com uma outra proposta pedagógica e educativa para criar cidadãos honrados, nobres, ecologicamente saudáveis e que trabalhem pela construção de um mundo melhor, preservando as águas, as florestas, os animais, cuidando das árvores, cuidando das matas ciliares, dos rios e dos mares, a fim de que tenhamos qualidade de vida na Terra e possamos ainda respirar por muitos anos, por muitos séculos, um ar rarefeito, um ar carregado de nutrientes vivificantes para o corpo, até que possamos fazer a grande transição do planeta de provas e de expiações para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração ainda terá a presença de pessoas más, nocivas, perturbadas, psicopatas, mas elas serão minoria. No mundo regenerado, os bons farão maioria e decidirão as grandes questões, pelo que os indivíduos tortuosos, os caracteres criminosos, só tem duas opções: ou aderem ao bem e ficam no mundo de regeneração, ou são excluídos pela sua natureza vibratória incompatível com o mundo que elevou-se. Que maravilha! Mas quando será isso? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. A todos os amigos que nos ouviram esta noite, formulamos votos de paz, exaltamos a obra de Allan Kardec como o gênio da humanidade que nos trouxe uma filosofia científica, uma ciência filosófica, nos apontando um final, um porto ético. E quem adota a ética, a conduta moral,
A ciência derivada da filosofia, que é a ética, que sabe distinguir o bem do mal, trabalha, luta, se envolve em causas ecológicas, a fim de garantir que quando voltar na próxima reencarnação, não diga assim: meu Deus, o planeta está destruído, isso aqui foi vovô que destruiu. Que na hora que eu me olhar no espelho, alguém me dirá: mas você é seu avô reencarnado. Você está herdando um planeta destruído que você destruiu. Esse é o resultado de sua incúria, do seu despautério 100 anos atrás. Então eu não estou deixando o mundo para ninguém. Em síntese, eu estou deixando o mundo para mim mesmo, porque eu vou voltar a ele reencarnado. E eu quero encontrar, se não for possível, pelo menos o leão, deitado em uma grama verde ao lado do gnu, da lebre, que é aquela figura ficcional, aquela figura mais mitológica, mais romanceada, que alguns religiosos têm, de que o leão vai se tornar vegetariano de uma hora para outra. É só uma visão futurista, sem base na lógica. Nós encontraremos uma sociedade mais pacífica e pacificadora. E como disse Jesus no Sermão da Montanha, eles dominarão a terra. A todos, cordiais votos de muita paz. Até o nosso próximo reencontro. Muito obrigado. As vidas vazias, sem metas, sem objetivos, sem ideais, estão por toda parte. São homens e mulheres que perderam o sentido existencial e para quem os corpos de que são possuidores são apenas objetos de prazer fugidio, não só no sexo, mas na mesa farta, fazendo paridade com a glutonaria, as drogas lícitas ou ilícitas, criando a multidão de dependentes. Nós temos os jogadores inveterados, para quem a alucinação dos números enlouqueceu o raciocínio. E muitas outras situações, onde a vida tem, mas não é. O indivíduo possui, mas não se sabe. Tenta conquistar o mundo, esquecido da autoconquista. Domina muitos, incapaz do próprio autodomínio. Eis o flagelo dos nossos dias, que a benfeitora Joana de Ângeles, orientadora espiritual de nossa casa aqui na Bahia, Caminho da Redenção, Mansão do Caminho, enfechou em uma obra extraordinária em março do ano passado, data do seu lançamento. Vidas vazias, onde em 30 capítulos inesquecíveis, memoráveis, a benfeitora inolvidável, orientadora e psicóloga de tantas vidas há quase 7 décadas e meia, propõe uma análise, uma radiografia, um raio-x das causas que têm levado os indivíduos a perderem a rota da existência, e localizando-as no egoísmo e na presunção, nas imperfeições e nas buscas sôfregas materiais que são alimentadas pela cultura materialista, sexista, consumista, nihilista, individualista dos nossos dias. Tem criado imensas vagas de desesperados e de pessoas inócuas, brilhando por fora, vazias por dentro. Outras se transformaram em sepulcros caiados.
ostentando brancura impecável na parte externa e podridão nos tecidos da alma. Entretanto, Paulo de Tarso, o redivivo de Damasco, já teria ocasião de, numa das suas epístolas, afirmar que por mais que o corpo se corrompa, se destrua, se aniquile dia a dia, a alma que é imortal, imperecível, se renova incessantemente. É que aí não existe ainda uma visão de que o corpo seja uma ferramenta da alma, sem a concepção de que somos uma alma mergulhadas em um corpo. Estamos sempre nos confundindo com o que temos, sem saber o que somos. Temos um vaso físico que a concepção nos empresta, e a decomposição cadavérica pede de volta, aniquilando ossos e cartilagens na química inorgânica da cripta vazia. Mas o proprietário do corpo volve à vida do infinito, diria Leon Denis, volta aos espaços para intercambiar-se com os espíritos que o aguardam após vencidas as procelas terrestres. Mas o que o indivíduo será no além é aquilo que se fez na matéria. Construções íntimas, valores internos, virtudes, serviço ao próximo, abnegação, solidariedade colaboram para um despertar do além, tomado de ventura, de alegrias, como se a morte fosse apenas um brando sono que momentaneamente anestesia as pálpebras, as fazendo reabrir ao sol claro da manhã da imortalidade triunfante. Entretanto, uma vida vazia, destituída de metas, onde o indivíduo se preocupou apenas em comer, beber, dormir, procriar, divertindo-se e sempre fugindo do autoconhecimento. É sempre um despertar agoniado. O indivíduo dá-se conta de que tudo que teve são quimeras. Todo o oásis que avistou era apenas uma miragem, porque continua no deserto de si mesmo. Este é o momento do despertamento, proclama a notável psicóloga desencarnada. A admirável pedagoga que há mais de 200 anos permanece no além. Ela tenta orientar os seus filhos na terra para a aquisição da bondade, através da abnegação e da compaixão. Únicas metas, únicas ferramentas e esteiras pelos quais deslizaremos. O conhecimento crístico, e parece que voltamos ao passado. Voltamos àqueles dias da Galileia, onde ele esteve livre, limpo, sorridente, espalhando entre todos a bondade e a esperança. Não consta uma só frase dele que convidasse à derrota, ao pessimismo, à destruição ou à agressividade. Respeitou todas as criaturas no seu momento evolutivo e nos legou o mais extraordinário código ético para vencermos a nós mesmos. A maioria das criaturas pretende vencer ao outro, a dominar pelas armas. A criatura que não se curva ao talante dos nossos caprichos e da nossa insensatez.
guiados pelo divino pastor, temos negado o seu convite e buscando as funas das nossas inferioridades íntimas, temos nos evadido do contato com a luz alvinetante, dissipadora das nossas problemáticas íntimas. Não tergiverseis, nem espereis um novo convite. Eis o momento da extraordinária transição, porque passa o orbe, abandonando as plagas e o epíteto de mundo de provas e expiações, rumando para a regeneração que não tarda, porque somos todos feridos e machucados, clamando pelos curativos de Jesus nas nossas feridas morais, comportamentais. Ide, meus filhos, minhas filhas, pelo coração, reflexionar sobre estes 3 dias de ágape espiritual em que travaste contato íntimo com as fontes da vida maior, a vos alimentar o espírito de esperança para os dias amargurados que ainda veremos de enfrentar, atravessando o deserto e buscando oásis da nossa consolação. Aqui, representando os espíritos espíritas, vos estimulamos a coragem e a paz. Semeai o bem e colhereis as rosas dadivosas do próprio bem, vos clareando a rota para a vitória e para a plenitude. Muita paz, filhos e filhas, é o que vos deseja o companheiro mínimo e paternal de sempre. Muita paz, meus filhos.